Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, 6h47. Começa agora na 102 o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes e Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. O comando é do jornalista Zé Torquato. Oi, Zé, bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, ouvintes da 102 FM, muito bom tê-los conosco aqui mais uma vez para mais uma edição do programa Bom Dia Rádio City, realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, ao vivo até às 8 da manhã, e assim é, de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 da manhã em diante. Temos aí os principais fatos da região e do país, e você que está conosco pode participar também pelos nossos canais de comunicação. WhatsApp 991406444, telefone fixo 21045410. WhatsApp 991406444 ou telefone 21045410. Dividindo a bancada comigo, o empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Maxwell Rodrigues, como é que passou o fim de semana? Seja bem-vindo, bom dia e uma excelente semana pela frente. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, bom dia, Tiago, que tenhamos aí uma excelente semana, principalmente, Zé, porque é uma semana decisiva. Exatamente. Não só para nossa região, mas também para todas as cidades aí no país. Agora, eu entendo, obviamente, respeito a decisão, mas me chama muito a atenção, principalmente, claro, não quero fazer juízo de valor, não quero interferir na decisão das pessoas. A descrença na classe política acaba fomentando isso. Mas eu pediria que as pessoas refletissem, vou te chamar também, já que você tocou no tema muito importante, é o tema mais sensível, mais importante, né, relevante da semana, que é a abstenção em relação ao executivo. Por mais que as pessoas tenham restrições ou não tenha uma opção que lhes agrade diretamente, eu acho que é importante participar desse processo, porque afeta a vida de todos, principalmente no executivo, na escolha dos prefeitos. Isso para todas as cidades, que as pessoas pensassem duas vezes e não se omitissem, não é? No primeiro turno, ao menos, para que eles possam dar a sua opinião, porque, por exemplo, o lixo está na porta da sua casa, um exemplo genérico, a conservação da sua rua não está boa, a iluminação da sua casa, isso é um problema de gestão direto da atuação do executivo, da gestão executiva, da zeladoria, enfim, da gestão da cidade. Então eu entendo que o voto para o executivo, não estou aqui falando de nenhum candidato em particular, falando genericamente, acho que é importante. E também na questão dos vereadores, que as pessoas estudem o currículo e entendam primordialmente a função do vereador para opinarem, né? Eu acredito que a abstenção do processo acaba mais, no meu entendimento, acaba mais dando espaço aos maus do que depurando o processo. Zé, eu tenho uma opinião bastante bem formada em relação a isso. Haja vista que a população hoje é uma população que ela não está descrente da política, ela está sim muito mais politizada, mas ela vem descrente do sistema. Eu acho que o sistema hoje, ele não é um sistema igualitário, aonde vem dar a possibilidade, principalmente para esses participantes que venham a pleitear o cargo do executivo. A gente percebe uma diferença muito grande em relação à visibilidade desses candidatos, e é esse sistema que faz com que as pessoas se tornem descrentes em relação ao processo eleitoral. Eu acho que sim, estamos muito mais politizados, temos muito mais consciência do que há tempos atrás, até porque este é um processo que ele deve se tornar um processo não só cíclico, mas também um processo de evolução, e eu tenho plena convicção que hoje nós estamos muito melhores politizados do que estávamos há anos atrás. Agora, vou pedir ao Tiago então para dar os destaques de hoje, mas tem uma matéria em destaque no Jornal Tribuna que nós vamos comentar daqui a pouquinho, por favor. Com reforma da Previdência à vista, pressa para aposentar pode não ser a melhor saída. Guarda Municipal de Bertioga andará armada a partir de amanhã. Edital de Santos já pode ser acessado. Ok, obrigado, Tiago. E queria mais uma vez voltar ao tema segurança nas estradas, não é? Que a Ecovias, ela anuncia um reforço, implantará 16 câmeras inteligentes no sistema Anchieta Imigrantes e Polícia Militar Rodoviária
ampliará seu efetivo nas rodovias. Já foi anunciado há algum tempo atrás, meu caro Maxwell Rodrigues, a instalação dessas câmeras, e nós aqui até, de certa maneira, cobramos, em face dos últimos acontecimentos, a instalação dessas câmeras. Eu lembro que no início do projeto, Maxwell Rodrigues, em dezembro do ano passado, nós tocamos nesse assunto e você colocou o seguinte: as câmeras são destinadas ao controle do tráfego. Está faltando um monitoramento que diga respeito e contemple a área da segurança. Me parece que agora, a partir de novembro, haverá uma situação efetiva com instalação, pelos testes nas câmeras coreanas inteligentes que serão instaladas no sistema Tietê Grandes. E aí? Zé, você foi bastante feliz ao relembrar esta situação. Nós tínhamos aí muitas câmeras direcionadas à gestão do tráfego na Anchieta e na Imigrantes. E era fundamental que a própria concessionária viesse a fazer alguns investimentos focando em segurança. É importante frisarmos também que o volume que está sendo investido hoje e a quantidade, ela ainda não é satisfatória a fim de cobrir toda a área dessas duas rodovias. Mas o que me deixa, de certa forma, um pouco mais contente, Zé, é que a própria concessionária, inicialmente, ela reivindicava que isso não era uma responsabilidade dela. Mas hoje nós já percebemos que, principalmente por todo o apelo que vem sendo colocado, a própria concessionária já vem absorvendo essa responsabilidade, o que pode contribuir de forma bastante significativa para a segurança nas estradas. Mas também temos de ter o apoio da Polícia Rodoviária para que a segurança necessária nessas duas rodovias, elas venham ser satisfatória para a população, Zé. Então, são 16 câmeras inteligentes e os testes já foram realizados. A matéria do meu colega Rogério Stonov. Alô, Rogério, um grande abraço para você. E para que essa demanda da segurança, claro que é uma ação conjunta, se fala também reforço do efetivo das polícias. A câmera sozinha, ela não vai combater a violência, mas vai dar informações importantes e revelar modus operandi de criminosos, locais em que eles realmente marcam ali para poder fazer as ações criminosas, e o entorno também. Acredito que seja algo que venha acrescentar bastante. Zé, e aí a gente precisa também fazer uma reflexão em relação à própria notícia. As câmeras, elas não são inteligentes, não existem câmeras no mercado inteligentes. Existe sim sistemas que venham a complementar esse meio físico, que é a câmera, a fim de trazer recursos não só investigativos, mas também que gravem toda uma situação dentro dessas rodovias. Nós temos hoje internacionalmente um sistema chamado PSINS, Physical Intelligence Security Management, que é um sistema de inteligência para segurança física, que já vem sendo utilizado nas grandes cidades e rodovias do mundo. E hoje no Brasil nós precisamos ter uma adesão desse sistema, porque é um sistema que pega todos os ativos dentro de uma determinada circunstância, seja ela uma cidade ou uma rodovia, e faz com que essas circunstâncias se tornem eventos e que esses eventos sejam armazenados a fins investigativos. Eu acho que está na hora de nós começarmos a pensar em termos inteligência no sistema do que quantidade de câmeras. Então, bem colocado, até o colega, né? Claro que jornalistas nós somos especialistas. Ele coloca câmeras inteligentes entre aspas, né? Ele é uma espécie de tradução. Agora o Maxwell, que nos esclareceu, é especialista na área, que as câmeras elas têm que estar providas num sistema inteligente. Sistema assim é que faz a diferença, né? Esperamos aí que não haja nenhum atraso, né? As primeiras câmeras estão prometidas aí pro dia 1º de novembro. Por falar nisso, nós já temos a situação das balsas e estradas, Thiago. Por favor, vamos em frente. Balsas e estradas.
E agora as informações das balsas e estradas R. Travessia Santos Guarujá, 4 balsas de operação e o tempo de espera é de 20 minutos, ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa de operação, o tempo de espera é de 30 minutos, ambos os lados. E a travessia São Sebastião Ilhabela, 3 balsas de operação e o tempo de espera é de 30 minutos nos 2 sentidos. Agora no sistema Anchieta Imigrantes, o sistema opera em 5x5 e no momento lentidão apenas na chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta do quilômetro 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. Bom, daqui a pouquinho nós vamos também trazer para você aqui no Bom Dia Rádio City novos fatos, novos assuntos a serem debatidos, como a reforma da Previdência à vista, como o Thiago já anunciou, pressa para aposentar pode não ser a melhor saída, vamos debater o assunto, e também a necessidade das reformas estruturais, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista também que está no mesmo conceito, o início da utilização do armamento pelos guardas municipais de Bertioga. A partir de hoje em Santos você tem o acesso ao edital para avaliação psicológica que vai dar amparo ao possível armamento da Guarda Municipal de Santos. E também em destaque um episódio envolvendo o senador Lindbergh Farias do PT. Lá no Rio de Janeiro, a saída de um restaurante, houve ofensas e quase chegaram às vias de fato. Lindbergh e o seu ofensor são assuntos que nós vamos abordar daqui a pouquinho no retorno do programa. Vamos aí à transmissão do horário eleitoral gratuito. Às 7h10 estaremos de volta com mais uma edição do Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Até já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com nossa edição de segunda-feira, dia 26 de setembro de 2016, do Bom Dia Rádio City. Tem novidade aqui na bancada. Presidente da CDL Santos Praia, comentarista do programa, integrando o nosso time a partir de agora. Bom dia, Nicolau Obeide. Bom dia, Zé, bom dia, Maxwell, bom dia, Thiago, e bom dia aos nossos ouvintes da Rádio City. Ok, permanece conosco também na bancada o empresário consultor portuário Maxwell Rodrigues. Hoje é dia de agenda portuária, teremos a presença do consultor da Modal, Luiz Simões, na sequência do programa. E o Thiago Ferraz continua conosco. Antes do Thiago trazer o próximo destaque, o ex-ministro Antônio Palocci foi preso faz cerca de meia hora em São Paulo por conta da 35ª fase da Operação Lava Jato, vários mandatos aí de coerção coercitiva, prisões, são 45 mandados judiciais, 27 de busca e apreensão, 3 de prisão temporária e 15 de condução coercitiva em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, de acordo com o G1. E não se tem ainda detalhes sobre quem embasou esse pedido de prisão e prisão efetivamente do ex-ministro da Fazenda, o Antônio Palocci, outrora uma das estrelas brilhantes do seu partido. Marcel. Zé, segundo a gente pode checar, até pelos próprios meios de comunicação vem relatando, isso tem relação direta com o financiamento de campanha, aonde o Palocci articulou junto à Odebrecht pedidos para investimento na campanha da ex-presidente. E é mais um caso, na verdade, Zé e Nicolau, aonde nós podemos avaliar esse meio de operação do sistema político em relação às últimas campanhas eleitorais. Bom, Nicolau, eu estava até conversando com o Marcos aqui nos bastidores, o seguinte, que tá ficando difícil você lembrar de cabeça todos os presos antes que eram políticos de destaque, não é? Com muito poder, que hoje estão presos por conta da Operação Lava Jato. Daqui a pouquinho vai ser mais fácil lembrar quem não foi preso ainda. É verdade. Ele foi preso pelo mesmo motivo de todos, né? Lavagem de dinheiro e envolvido com problemas na Petrobras. Então, infelizmente, a Petrobras ela foi devastada, né? Foi extorquida por toda essa turma aí. Eu acho que a prisão foi por delação, então eu acredito que deva mantê-lo preso por um tempo e depois talvez durante a investigação ele saia, como aconteceu com
com outro ministro, né? E essa é uma das razões porque Paulo Bernardo. levantava-se muito, né, a bandeira de não privatização da Petrobras, né, Nicolau? É verdade, eles não queriam. Você não privatiza, né, ela se torna uma estatal e aí é um mecanismo para poder fazer todo esse tipo de articulação que agora, se faz em cima dessa companhia. Interessante é que são dinheiros, né? Alegações e as denúncias são todos dinheiro pedido a partidos. E não é só o PT envolvido, né? Não. No esquema. Não. Tem todos os partidos. Tem situação, tem oposição. Agora o PP, né? Nesse caso não, né? Mas também nesse caso é o PP que também está envolvido, o PF, então, sabe, é o PT, PSDB, todos os partidos envolvidos aí nesse esquema de lavar dinheiro. Resumindo, né? Aquela velha frase do sambista, né? Se gritar pega ladrão, é isso aí. Não sobra um, né? Então, infelizmente é uma notícia que nós estamos brincando, mas infelizmente é uma notícia que o Brasil lamenta muito. Já tinha, como diz assim no popular, né? O ministro Alexandre Moraes, ministro da Justiça, já tinha dado a letra, né? Essa semana vai ter gente. Agora o Palocci foi prefeito, né? De Ribeirão Preto. Aliás, muito bem. Foi ministro muito bem avaliado. Isso que é uma pena, né? Mas devia ter esquema também, né? A gente deduz, né? E todos mencionavam que ele era o grande sucessor do Lula. Exato. Até que ele, durante o governo do Lula foi um ministro, né? E ele seria o sucessor aí do teve Lula. Lá o Caseiro, né? Lembra? Exato. Aí acabou estourando situações que fizeram com que o Palocci se afastasse e aí a Dilma cresceu dentro desse cenário político, né? Isso porque na época não tinha celular pra você filmar as coisas, pra gravar e tal. Bom, vamos em frente, Thiago, falar da Previdência. Com reforma da Previdência, a vista pressa para aposentar pode não ser a melhor saída. Com a perspectiva de uma reforma da Previdência Social, uma das prioridades do governo do presidente Michel Temer, alguns trabalhadores estão inseguros e buscando informações em postos do INSS. Para especialistas consultados pela produção, no entanto, a pressa em se aposentar não é a melhor saída e até pode causar prejuízos. O especialista em finanças públicas da Universidade de Brasília afirma que os trabalhadores estão certos ao buscar informações sobre as condições nas suas aposentadorias no momento em que uma reforma previdenciária é discutida, mas ele alerta para os riscos de uma decisão irrefletida. Ele destaca, por exemplo, que os trabalhadores que não atingiram as regras da Fórmula 8595, que permite escapar do fator previdenciário e receber aposentadoria integral, saem no prejuízo ao apressar a saída da ativa. Já uma especialista da FGV, quaisquer sejam as mudanças implementadas pela reforma da Previdência, elas não ocorrerão sem uma transição. Quanto mais perto o trabalhador estiver de se aposentar, mais suave tende a ser a transição, ressalta o economista. Bom, evidentemente não sou economista, também não sou especialista em previdência, né? Mas fica aí. Quer se aposentar, né? Fica a indicação. Eu também quero me aposentar. Minha questão é ser aposentado. Mas fica aí o aviso para que você aguarde, não tente apressar esse processo, muito embora você já tem outro viés, né? Hoje, com a insegurança da economia, as pessoas estão querendo já garantir uma renda permanente, né? Então tem que equilibrar essas duas coisas. Agora, uma coisa, o que é inegável é a necessidade de você reformular, de rever as regras da Previdência com prejuízo mínimo para os aposentados. Diz que pessoas como nós, um pouquinho mais de 50 anos, né? Exato. Não serão sentados. Não será fazer uma vírgula. Eu ainda estou com 40 ainda. Eu tô no 5. Não. Como nós, eu e o Zé. Talvez 5.9 eu já, né? Então eu deveria ter me aposentado, mas ainda não consegui rever tudo isso. Mas com mais de 35, quase 40 anos de previdência, 40 anos eu tenho de previdência. Mas o que acontece? Eles não vão mexer. Mas pelo menos aposentar? Você já pode. Então, precisaria, falta alguns documentos de tempo, né? Sempre, como eu sempre tive empresa, então sempre tive esse tipo de problema. Mas o que acontece? Pessoas com mais de 50 anos, eles estão garantindo que não vão mexer com o tempo de serviço nem com a aposentadoria, que eles vão mexer com as novas regras, pessoas a partir de
40 anos de idade e quem tá chegando perto, a mudança vai ser porque eu acho pelo menos justo isso, né? Então, para evitar também esse tipo de ansiedade, esse tipo de antecipação de aposentadoria que esse pessoal está correndo, porque é normal. Veja bem, pessoas que dependem da aposentadoria ou estão em fase final de trabalho ou estão deslocados do seu trabalho, têm o direito. Eu acho que o direito adquirido não pode ser mexido independente da situação da Previdência Social, porque é um direito que você trabalha a vida inteira esperando um determinado momento formar aquele número de anos, 35 anos, tem idade mínima, e aí você não pode mais aposentar. Verdade. Mudar a regra do jogo durante o jogo, eu acho. Você tem um pênalti para cobrar os 44, aí você vai cobrar e falar, não, peraí, não foi pênalti. Mas é situação da Previdência. A situação da Previdência, não fui eu quem roubou a Previdência, não fui eu quem fiz uma má gestão na Previdência, não fui eu que lesei a Previdência e agora eu vou pagar o pato. Então eu acho que é justo que a partir dos 50 anos pessoas não sofram esse tipo de alteração. Zé e Nicolau, ouvintes, eu espero trabalhar até os meus 80 anos de idade, se eu tiver saúde suficiente para isso. Minha avó já dizia, mente vazia, mente do diabo. Então eu gostaria de ser produtivo para o meu país, não só para o meu país, mas também como para minha vida própria, pessoal e profissional. Diante de todo esse cenário, eu acho que é importante a gente frisar que nós precisamos dar um passo para trás, né? E quando a gente vem reivindicar não só a reforma trabalhista, mas previdenciária e outras reformas necessárias ao país, como a própria tributária, nós precisamos dar um passo para trás. E se aqueles políticos que estão lá hoje, Nicolau e Zé, não entenderam, a gente pode desenhar, né? Porque eu acho que nós temos que partir, principalmente se nós temos aí uma convicção de credibilidade em relação ao sistema político, eu acho que os políticos que estão lá precisam dar o exemplo, para que a partir deste exemplo nós consigamos, muito longe, né, Maxwell? Nós consigamos, Nicolau, dar continuidade em relação a toda a população e deixarmos de ser cordeiros também, né? A população, ela é muito cordeira e segue tudo aquilo que é imputado, principalmente por aqueles que fazem a legislação. E aí eu vou dar alguns exemplos, Nicolau. Olha que engraçado a informação, uma pesquisa que eu fui fazer ontem, Zé. Hoje um senador com 180 dias consecutivos, ok? Dentro do seu mandato, ele tem direito à aposentadoria integral e vitalícia, além de plano de saúde vitalício e sem limite, com direito para todos os seus dependentes. Então hoje nós temos aí 81 senadores eleitos que possuem todos esses benefícios, além de 300 que já exerceram e já se aposentaram, sem limite de gastos. E tem mais, E tem mais, porque os senadores, eles se afastam para entrar o suplente. E esse é o dado interessante, né? Por que existe esse financiamento por parte dos suplentes? Porque os suplentes acabam também exercendo a função durante 180 dias e se beneficiam disso tudo. Atualmente, Nicolau e ouvintes, nós temos aí 15 suplentes dos 81 exercendo esta função e se beneficiando de toda essa condição. Nós temos aí, só para que o ouvinte consiga entender, um salário em cerca de R$30 mil dos senadores, com direito não só aos 12 salários ao longo do ano, mas também com direito ao 13º, 14º e 15º auxílio moradia, o que gera, Zé, 147 mil por mês. E aí eu acho que ficam algumas perguntas para os nossos senadores do nosso estado e de outros estados também, né? Aonde e de que forma eles vão fazer esta mudança também dentro do cenário político. Só para que a gente possa complementar os dados, esses senadores que hoje estão lá disponibilizaram algo em torno de 268 milhões para o MST nos últimos 6 anos, Nicolau. Você 44 milhões, só para complementar, Nicolau, para a Uni em um ano, 345 milhões para a CUT de 2008 a 2015 e mais de 584 mil funcionários
funcionários públicos aí. Estão sendo investigados por receber Bolsa Família ilegalmente. Saber o que é o certo e não fazer nada é uma covardia com a população. Então, só para complementar o que ele está falando, ele só está esquecendo de uma coisa, o Maxwell. Eles não são desse planeta, Maxwell. Você esqueceu que eles são pessoas diferenciadas, que eles têm privilégios diferenciados e são muito melhores do que a gente. É isso que mas eles a nossa obrigação, se eles não entendem, a gente desenha, né, Nicolau? Infelizmente. Então, nós começamos hoje falando da questão do voto, né? Então, eles fazem e desfazem, eles têm ali aquelas tabelinhas, aquele sistema político que dá margem a essas distorções, a esses descalabros, mas ninguém usurpou o poder. Alguém deu procuração pelo seu voto para essa gente estar lá. Então, isso tá longe, Nicolau, mas aí o início já é votar direito, né? Votar de maneira consciente. Eu entendo que aí sim a gente vai começar a mudar as coisas. Vai demorar? Vai, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Agora, 7h30, vamos para o intervalo comercial. Bom Dia Rádio City, volta já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta com o Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, aqui na 102 Rádio City, um projeto jornalístico para que você conheça os principais fatos do dia a dia, o debate qualificado de temas principalmente locais e do cenário nacional. Você acompanha conosco na bancada os comentaristas Nicolau Albeide e Maxwell Rodrigues. Daqui a pouquinho teremos o quadro Agenda Portuária com a participação do consultor Luiz Simões, consultor portuário da Modal Consultoria, vai estar conosco daqui a pouquinho falando sobre os assuntos do Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Agora vamos pro Giro. Giro Nacional. Senador Lindenberg Farias é ofendido em restaurante no Rio e relata agressão. Mais do mesmo, um casal começou a ofendê-lo pela sua posição política, dizendo que quem apoia o partido da ex-presidente Dilma Rousseff não poderia jantar naquele lugar, que é lugar de gente de bem, e algo que se torna comum, mas eu entendo a indignação que parte ou grande parte dela eu também compartilho, mas daí você fazer justiça pelas próprias mãos, constrangendo as pessoas em locais públicos, na minha opinião não é algo recomendável. Eu entendo, mas não aprovo esse tipo de atitude, até porque parece que ele diz que até a própria esposa dele foi agredida por essa pessoa. É uma exposição que não por ele, né? Por ele, por essa cambada toda, eu quero que eles se lixem. Essa é meu pensamento. Mas pela pessoa de bem que fica indignada e faz esse tipo de agressão, não acho que não deveria fazer. Não deveria, porque quem se expõe é mais quem agride e quem faz esse tipo de... Porque aí vai que no meio dessa situação tem algum outro que também o apoia, ou seja, do partido político. Porque assim, não podemos transformar isso num Fla-Flu, nem podemos transformar isso num Santos e Corinthians. Porque o que acontece? Rivalidade desse tipo eu acho que não é a ideia do Brasil. É que eu até entendo quem agride, porque a pessoa fica indignada, está indignada, e a única proximidade que ela tem com essa cambada desses políticos é quando os encontra em algum local público. E aí a pessoa não aguenta e faz isso. Mas eu entendo que não deveria fazer isso, porque isso é uma situação não muito boa de se fazer, porque a própria pessoa se expõe. Eu acho que existem locais próprios, a própria justiça está sendo feita. Agora, que eles devem ser execrados da sociedade, devem. Se eles tivessem um pouquinho de vergonha na cara, pouquinho, hein? Não precisa ter muito não. Pouquinho, eles ficariam pedindo comida por delivery, comendo dentro das suas próprias casas, já que eles têm dinheiro também para isso, né? Porque já roubaram bastante e não ficariam tão expostos. Isso aconteceu com o Cunha também, né, Nicolau? O Cunha estava num voo de carreira, um voo comercial, perdão, e ocorreu também certos protestos com o próprio Eduardo Cunha. E as pessoas hoje
de certa forma possuem uma necessidade muito grande de ter uma voz para que possa, de alguma forma, colocar para fora, como a gente sempre diz, toda esta indignação. E eu sempre pontuei de que um dos melhores mecanismos é a utilização das mídias sociais. Eu acho que hoje você tem um excelente mecanismo para se utilizar ou reivindicar de todas essas condições. É evidente que fazer este fla-flu que foi pontuado pelo Nicolau não é algo salutar, haja vista aí que você pode gerar outros tipos de problema. E eu acho que o Brasil, a própria população, ela não é uma população focada nesse tipo de condição, né? Ou seja, uma população revolucionária. Nós precisamos sim debater ideias com inteligência e ter mecanismos para que a gente possa fazer uma transformação na política brasileira. Teve um artista global, até teve um caso, ficou muito chato dentro do restaurante, saiu briga de tapa e cuspida, eu não lembro o nome dele agora, me fugiu o nome. O artista global lá, o Erson Capricho. Não. De filme, como famoso. Não, de novela. O José Abreu. José Abreu, ele com a esposa, porque ele apoiava o PT e começaram a discussão dentro do restaurante japonês. Então, sabe, eu acho que não é por aí, porque senão nós vamos criar vai ter uma revolução no país, vamos criar um problema de discussão interna e não só com o político, porque aí é quem apoia, quem não apoia. Não é por aí, eu acho que o caminho não é esse. E acaba dando mídia social que nem você falou, Nicolau, senão daqui a pouco esquerda, que essa esquerda hoje que utiliza o vitimismo, mas é o que eles querem, né? Fazer o que eles querem, é o que eles demonstram que querem. Uma revolução. Eles querem mobilizar a população, quem os apoia, para virar uma briga das pessoas, como acontece com clubes de futebol. Governo quer conteúdo do ensino médio aplicado no fundamental. Então, essa reforma do ensino, até ontem, né? Não sou de ver Faustão não, mas acabou ganhando a mídia. Ele fez um discurso criticando bastante a exclusão da educação física como obrigatória nos últimos anos do ensino médio. Talvez educação física sim, mas é uma gritaria muito grande sobre essa reforma. Mas eu creio que essa reforma, a discussão tem que ser aberta mesmo, você melhorar o ensino, a questão do ensino em tempo integral, e porque você vê aí o grau de formação dos nossos jovens, ele está abaixo da crítica. Em comparação com parâmetros internacionais, nós estamos muito abaixo. Então tem que se rever essa questão. Mas aí já existe também toda uma gritaria, não se pode mexer em nada no país. Mas aí sempre tem algum grupo que fica incomodado. Zé, nós precisamos tomar cuidado. Vou dizer de novo. Nós estamos tendo situações na qual as pessoas estão absorvendo as informações de forma errada e transformando essas informações numa verdade absoluta dentro do coletivo. Ontem, no meu entendimento, o Faustão foi extremamente infeliz porque ele não tinha, assisti, eu vi pela principalmente, Zé, conhecimento daquilo que ele estava falando. E eu acho que ele voltou no tempo, quando ele era locutor esportivo, né? E se tornou um verdadeiro back de fazenda. Ele chutou a bola pro mato, honestamente falando. E por que isso, Zé? Porque na verdade, essa medida provisória, ela não vem excluir nenhuma matéria. Na verdade, ela vem abrir o debate e ela tem a obrigatoriedade, isso sim, ela mantém a obrigatoriedade de 3 matérias, que é o português, matemática e o inglês. Então, nós precisamos transferir isso principalmente para os nossos ouvintes, de que aquele discurso feito pelo Faustão foi um discurso muito infeliz por ele não ter todo o conhecimento do conteúdo. Eu entendo que essas alterações foram feitas com o intuito de melhorar o ensino, tirando a parte de exclusão de educação física, que eu acho que é não foi excluído ainda, Nicolau. Não foi excluído. Então, houve uma confusão aí na informação. Eu vi depois direitinho, educação física e artes não foram matérias excluídas, que se tornaram matérias não obrigatórias.
mas eu acho que deveriam ser obrigatórios. E potencializou o ensino técnico, o que é de suma importância. Isso, a gente né? reclama, Quando a gente fala de capacitação, a gente precisa dar a opção, principalmente para esses estudantes que na minha época era o colegial, né? Quando eles ingressam ali na fase final para a opção do ensino universitário, eles possam optar pelo ensino técnico e aí se capacitar nesse sentido. Você sabe por que não querem ensino técnico? Isso eu falo e denuncio mesmo. São as universidades que não querem, porque o ensino técnico restringe as pessoas a fazerem curso superior, universitário. Muitas pessoas, elas já têm uma formação técnica no final do seu período colegial e acabam não tendo que ser obrigados a fazer um curso universitário, que eu acho que o universitário é interessante ser feito. Sim, são coisas complementares. Exatamente. Né? Preparo para a vida. E aí hoje as pessoas, mercado, né, Nicolau? Quem vai regular isso é o mercado. Justamente. Eu lembro de épocas de escolas técnicas, nós tínhamos várias aqui em Santos, até falou uma bem conhecida, que era o Zé Bonifácio, que era até da família do então prefeito de Santos, o Papa. E era uma escola especialmente técnica, as pessoas saíam de lá, terminavam com 16, 17 anos, já com uma formação técnica e já pronto para o mercado de trabalho. Então isso era muito interessante na época. O Senai, que também é técnico. Mas olha que coisa engraçada, Nicolau, vou dar um dado para você e para os ouvintes, para que a gente possa refletir em relação a isso. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade. Eu já vim pontuando isso em outras situações, de que hoje essa juventude, ela vem ingressando no mercado de trabalho muito tarde. Muito tarde. Ela vem estudando e vem ingressando no mercado de trabalho com 25, 26, 27 anos. O que na minha opinião é muito tarde. Né? Quando nós tínhamos esse tipo de ensino técnico, e na minha época era isso também, nós ingressávamos no mercado de trabalho com 17, 18 anos, o que te dá uma experiência operacional fantástica, e isso precisa ser retomado. Não adianta só nós termos aí a condição estudantil, o conhecimento das universidades, sendo que nós não tenhamos o conhecimento operacional. Então volto a pontuar para que a gente faça essa reflexão. A nossa juventude precisa ingressar no mercado de trabalho um pouco mais cedo, Zé. Eu acho que essa proposta do ensino profissionalizante é mega interessante. Temos muita carência disso. Haja vista, vocês como empresários, veem a dificuldade em aumentar a mão de obra qualificada. Sabe por quê? Porque cria uma expectativa quando o adulto, né? Porque para mim com 25, 26 anos de idade, né, Maxwell, já é um adulto. E aí ele sai do mercado, ele sai da faculdade ou de um curso que ele fez formado, ele cria uma expectativa de emprego que não é real para ele, porque ele não tem nenhuma experiência, ele acha que com o diploma... Não tem base, não tem massa crítica. Não tem base, exatamente. E aí com 16 anos, 16, 17 anos, se sujeita a esse tipo de trabalho, um trabalho com salário abaixo da capacidade. Bom, a educação, devido à sua importância como solução, como caminho aí para a sociedade brasileira como todo, voltaremos a esse tema, com certeza. O programa vai trazer um especialista em educação, até 2 de vertentes diferentes para a gente debater essas mudanças, mas tem que se aguardar, né? Bastou anunciar, já está uma gritaria generalizada, muita gente já com conclusões sobre o assunto. Vocês vão me desculpar, por enquanto é muito prematuro, é muito precipitado esse tipo de paixão na hora de analisar um fato tão relevante e tão importante como a reforma do ensino, que é uma necessidade, sim. Acho que isso é indiscutível. Vamos agora falar do Porto. Agenda portuária. Representando aqui a Modal Consultoria, especialista em assuntos portuários, Luiz Simões, bem-vindo ao Bom Dia Rádio City. Bom dia, Zé, bom dia, Maxwell, bom dia a todos. Ok, o Simões veio aí atendendo o seu convite, né? Para trazer realmente mais luz sobre essa questão do Porto, que é o nosso projeto já há algum tempo, né? Trazendo essa discussão aqui para o nosso programa. Verdade, Zé. E como a gente sempre pontua, o maior porto da América Latina merece destaque para que a gente possa debater todos os assuntos rotineiros desse segmento de suma importância para nossa cidade. Questão da dragagem e várias questões envolvidas, né? Nós vamos começar por elas, e eu pergunto ao Simões, evidentemente, Maxwell, fique à vontade para interagir. A Codesp anunciou a empresa da Dragra
Dragabras, como vencedora da licitação para a dragagem de aprofundamento aqui no Porto de Santos, e a expectativa é que não haja mais uma interrupção do serviço, o que foi danoso, continua sendo ainda, os reflexos permanecem, né? Mas em questão também a dragagem, tida como fundamental para a competitividade e para a saúde até econômica do nosso porto, né? Parecia uma opção viável para quem precisa se utilizar do sistema, aí outras questões ficam sendo insistentemente correlatas, né? Que é o seguinte, Simões, é a questão de que não é só isso, só a dragagem, né? Você tem todo um conjunto de ações que devem ser integrados para que a gente modernize e ofereça melhores condições aos usuários do Porto de Santos. Sem dúvida, fechar o contrato de dragagem foi de suma importância. Acho que agora continuar o trabalho e seguir com estudos, avaliações e principalmente aí com acompanhamento, né? Com especialistas, até para a dragagem não ser colocada como um vilão no caso das ressacas. Tem N coisas aí de meio ambiente envolvidas que devem ser avaliadas. Então acho que o primeiro passo foi dado, que era obrigatório o fechamento desse contrato e o início dos trabalhos, isso deve acontecer. E agora o acompanhamento, eu acho que o acompanhamento de especialistas é de suma importância. Verdade, Luiz. E aí, para quem acompanha a agenda portuária, na verdade, Zé, eu já mencionei isso até quando houve o anúncio da última ressaca, de que todos ficassem tranquilos, que ela não teria as mesmas proporções de que houve naquela data do alagamento ali da ponta da praia, e o que realmente acabou não ocorrendo. Foi divulgado agora recentemente um estudo onde a dragagem afeta algo em torno de 4% das ressacas, né? O que consequentemente a isso demonstra que a dragagem ela não tem responsabilidades, sobre a ressaca, mas ela sim tem influência. E quando eu falo em influência, é uma diferença muito grande. E quando eu falo em influência, eu tenho a possibilidade de ter uma avaliação muito melhor em relação ao tema, com estudos adequados para que nós possamos fazer o debate em cima deste processo de suma importância para o porto. Nós percebemos que hoje as pessoas levantam algumas bandeiras que são bandeiras não relacionadas a uma verdade absoluta, e nós temos que ter o entendimento que o segmento porto para a nossa cidade é um segmento de suma importância. Então nós temos que ter um debate produtivo em relação ao tema, e não um debate que venha atender interesses somente pontuais no sentido político e social, Luiz. Nesse momento da ressaca e daquele momento todo de muitos políticos apareceram para dar opinião, e realmente eu fiquei impressionado com o número de políticos que a gente tem especialistas em dragagem e principalmente em ressaca. Então eu acho que isso é um problema, porque a gente tem que ouvir as pessoas que realmente entendem do assunto, profissionais, a USP tem profissionais qualificados que já deram opiniões, estão trabalhando em conjunto com a Codesp, e eu acho que são essas pessoas que devem ser ouvidas nesse momento. Bom, outra questão sobre as ressacas, então, com certeza também vamos insistir nesse tema, mas eu só quero fazer uma breve reflexão. Qual é o porto do mundo, tá? Seja nos principais centros, pelo menos, ou médios centros portuários do mundo, em que a questão do desenvolvimento sustentável não está em pauta. A questão ambiental é implícita, né? Já está, não tem como fugir dela, é você explorar a atividade cuidando do meio ambiente. Isso aí realmente, esse discurso, esse cuidado sempre tem que haver. Então eu não vejo muita novidade nisso, mas da maneira como foi colocada, realmente existe um senso comum já difundido em muitas pessoas
efeito e causa, nexo causal, dragagem, ressaca, e não é bem assim. Não, é verdade. Mas a gente, o Luiz é um especialista nisso, Zé, na questão do planejamento, e a gente sempre bate nessa tecla da questão do planejamento, onde temos de saber planejar melhor. Mas além de planejar, nós temos que ter o foco no resultado. Nós não temos que ter o foco no efeito. E hoje as pessoas tentam de alguma forma demonstrar que elas fazem algum tipo de planejamento, mas é um planejamento interpretativo, e esse planejamento interpretativo faz com que o processo ele se torne um processo vicioso, não com foco no resultado. Nós temos que ter, mais uma vez vou pontuar, o entendimento de que o porto ele contribui com inúmeras condições para nossa cidade, e a agenda ela tem de ser uma agenda produtiva, com foco no resultado, não uma agenda que venha a gerar transtornos e problemas para a principal movimentação e segmento que a nossa cidade possui. E como sempre, né, a discussão veio depois da porteira aberta, né? Depois que veio a ressaca, depois uma discussão que já deveria existir na cidade desde sempre, quer dizer, o porto é a economia da cidade. E deveria existir essa discussão sempre. A partir do momento que houve a ressaca é que apareceram os especialistas e toda essa confusão em cima do tema, mas nunca deveria ter saído de pautas. A discussão é o que você falou: porto, meio ambiente, isso é a nossa realidade. E é incrível, Zé, nós falamos isso só para poder concluir no início do programa, que nós estamos vivenciando uma semana decisiva, né? Onde nós temos aí a obrigatoriedade no próximo domingo de contribuir com o nosso voto para o futuro dos próximos 4 anos da nossa cidade. E eu vejo praticamente zero ou muito poucos candidatos falando e defendendo este segmento, que é o segmento de maior arrecadação é fato. da cidade. Verdade. Então eu vejo muitos candidatos falando sobre saúde, sobre educação, que são segmentos também de suma relevância, mas que se beneficiam de toda a arrecadação do porto. É mais ou menos como se eu não desse atenção para minha galinha dos ovos de ouro. Na verdade, eu estou preocupado só com os ovos de ouro e não preocupado com a galinha. Ok, Luiz, para concluir, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, estará de volta Zé. Com certeza outras vezes aqui no Obrigado, nosso programa. Zé, obrigado, Maxwell, um abraço a todos. E aí, muito trabalho aí à frente da Modal, consultoria? Bastante. Felizmente, né? Voltou de Manaus, agora tá bom Manaus, né, Luiz? Sim, Manaus, uma semana lá em Manaus, a gente tá com trabalhos em Manaus, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E o foco é tecnologia, apesar de eu ter falado aqui um pouquinho sobre dragagem, então o foco da Modal GR é tecnologia, automação, que é uma realidade, desenvolvimento de software dos portos então, hoje. Vou te fazer um novo convite para você retornar aqui para falar da questão capital trabalho, né? O avanço da tecnologia vai criar novas necessidades, novas demandas, novas adequações. E aguarde o nosso convite, que você voltará para falar sobre o tema com o Maxwell, inclusive, que é especialista na área. Muito obrigado, Simões. Obrigado, valeu, um uma abraço. semana para você. Um abraço. Ok, agora às 7h55, hora de falar de esporte no nosso programa no Bom Dia Rádio City. Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, Zé, grande abraço a você, aos nossos comentaristas, ouvinte ligado na Rádio City. Bora falar de Campeonato Brasileiro. Dos paulistas, o único a vencer na rodada foi o Líder Palmeiras, em casa 2-1 para cima do Curitiba, resultado que mantém o Verdão líder da competição. No seu pé, no seu encalço, no seu cangote está o Flamengo, que ontem conseguiu uma grande vitória de virada 2-1 para cima do Cruzeiro. Os paulistas na rodada deu ruim, hein? A Ponte Preta perdeu 3-0 jogando pro Atlético Paranaense em Curitiba. O São Paulo Futebol Clube, a tricolor, abriu o olho, a Série B logo ali, hein? Perdeu pro Vitória 2-0 jogando em Salvador. Tivemos o Corinthians jogando em casa e derrota 1-0 pro Fluminense, gol de Cícero aos 49 do segundo tempo, em um lance onde o gol estava impedido. E o Santos Futebol Clube, Zé, conseguiu dar mais pontos aí. As equipes que estão na parte de baixo da tabela perdeu pro Sport 1-0 jogando lá em Recife, reclama de um pênalti no segundo tempo que aconteceu. Sou fã do Dorival Júnior, mas no sábado
pisou na bola, escalou o time errado, era Gia Mota, não Rodrigão, e colocar o Elano em campo é sacanagem, viu, Zé? É brincadeira, ele gosta muito do Elano, com certeza, isso aí é inegável, né? Mas o Elano fica de auxiliar técnico lá, não precisa jogar, pô. Elano que tem muita história no Santos, mas por favor, acho que deveria faltar todo o respeito ao Elano, faltar um pouquinho de senso crítico pra ele, né? Ele já não tem mais mobilidade pra atuar na primeira divisão. Olha, não vou nem além, mas muito realmente inadequada essa escolha para Elano, e todo mundo tem grupo de torcedores aí no WhatsApp hoje, a gritaria foi geral, o pessoal tá muito bravo com isso. Mas nada contra o Elano, que tem título já era agora, hein? Pra mim agora já era o título. Já era. G4. Só com relação ao Elano, grande jogador, história espetacular, mas hoje é um assistente técnico privilegiado, de vez em quando entra em campo. Acabou a briga pelo título, agora a briga pelo G4, que vai ter mais concorrentes. O Fluminense chegou, o Atlético Paranaense chegou, o Corinthians ainda está na briga, até o Grêmio sonha agora com o G4. Mas a grande notícia do final de semana foi sábado à tarde. O Urico Mursa, grande presença de público, a Portuguesa saiu atrás do Taboão da Serra, tomou 1-0, mas no segundo tempo foi a rede, empatou o jogo e a Briosa de volta à Série A3, né, Zé? É isso aí, foi muito emocionante, viu, Ricardo? Foi aí um trabalho muito bem feito pela diretoria, comandada pelo Lupércio Conde, um grupo de pessoas dedicadas que tem como interesse primordial ajudar a Portuguesa, pessoas apaixonadas mesmo, é um orgulho fazer parte desse grupo. Queria cumprimentar toda a comissão técnica, todos os jogadores. Um ambiente fantástico, Ricardo. Não tivemos um problema de disciplina, não tivemos um atraso sequer da equipe, muita gente jogou, todo mundo participou da conquista, todos os jogadores entraram em campo praticamente, não tem biquinho no vestiário. Olha, apesar de estar aí numa divisão inferior, dita como inferior, a Portuguesa deveria servir de exemplo para muita gente que subiu aí no salto alto e não sabe exatamente como é a verdadeira essência do futebol. Isso ficou comprovado, foi um acesso muito merecido. Agora vamos pro título, né? Contra o Desportivo Brasil, hoje à tarde a federação divulga os horários das partidas finais. Que venha o título para coroar o grande trabalho, mas o mais importante é a volta da Portuguesa à Série 3 do Campeonato Brasileiro. Eu volto do Campeonato Paulista, né? Eu volto amanhã para falar mais de futebol. Para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega e não cobra nada. 3221-3396. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulica e limpeza. Tem o café e o açúcar. Um grande abraço. Boa semana a todos nós. Tchau, Sérgio. Obrigado, Ricardo Martins. De volta aqui ao vivo com as novidades do esporte no Bom Dia Rádio City. Só acrescentando para finalizar o programa, daqui a pouquinho o Jornal Litoral com o comando do Roberto César, do grande Roberto César. A 35ª fase da Lava Jato em andamento. O ex-ministro Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Casa Civil, foi preso na manhã de hoje. São 180 policiais federais e auditores fiscais em cumprimento das determinações judiciais cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. São 45 horas judiciais, 27 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão, entre elas do Palocci, e 15 mandados de condução coercitiva. Essa fase da operação, ela investiga indícios de uma relação criminosa entre o Palocci com o comando da principal empreiteira do país, a Odebrecht, na tentativa de aprovação do projeto de lei de conversão da MP 460/2009, que resultaria em imensos benefícios fiscais. Com certeza vai ser retomado o tema e elaborado com mais profundidade na sequência da programação jornalística da Rádio City com o Roberto César e os comentaristas do Jornal Litoral. A você, obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta a partir das 6:45 da manhã. Tchau, Thiago. Obrigado aos nossos comentaristas, produção, e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.